No episódio de hoje, de Tributo à Cidade Natal, nós temos a grande alegria e honra de recebermos o historiador e membro da Academia Piauiense de Letras, professor Antônio Fonseca dos Santos Neto. É uma referência nos estudos historiográficos no Piauí e presenteou o Piauí e a Igreja Católica com estudos sobre figuras exponenciais do catolicismo no Piauí. Assim é que lançou 3 volumes antológicos sobre os bispos do Piauí, sobre bispos do Piauí. Dom Joaquim, Dom Otaviano e Dom Severino. Ao fazer essa pesquisa, professor Fonseca, mergulhando em fontes primárias, naturalmente, lendo fontes, algumas delas não exploradas ou desconhecidas de muitos piauienses, encontrou também muitas informações sobre Barras do Maratauã. Entendendo a história dos bispos e do catolicismo, nós iremos também conhecer que documentos, que narrativas o professor Fonseca encontrou sobre Barras do Maratauã. Bom dia, professor. Bom dia, professor Gilson. Muito obrigado pelo convite que me fez para partilhar este momento, evocando memórias da nossa querida Barras do Maratauã. Como você bem observou, a guisa de introdução desta conversa, trata-se de uma pesquisa, já com esses 3 livros publicados, será uma coleção de 9, ao final, e nesses 3 livros já publicados, no processo da pesquisa, nós vimos Barras, como você bem acentuou. O Piauí diocesano, que é o elemento mais organizador dessa pesquisa e das obras, foi estudar uma proposta, um projeto de Dom Jacinto, o atual arcebispo de Teresina, de estudar os bispos, figuras que vão passando, bispos e arcebispos de Teresina, do Piauí de Teresina. Então, nesse processo de pesquisa, como você acentuou, a gente vai vendo Barras. No momento que Barras vai ganhando significado na história da Igreja do Piauí, na história eclesiástica do Piauí, desde os primórdios, né? Muito interessante isso. E dizer assim, aqui de começo, né? Toda igreja, toda capela, toda igreja que se faz matriz, né? Ela pertence canonicamente, isto é, segundo, no sentido das leis que organizam a vida eclesiástica, a vida da igreja, né? Quer dizer, todo lugar, toda capela, toda igreja está relacionada a um bispo. Ninguém, até hoje, é autorizado, ainda que seja anexo à sua casa, num terreno e tal, mas ninguém é autorizado a construir uma capela sem o assentimento, sem o consentimento de um bispo. Que às vezes confere ao pároco a competência para autorizar. Então, nesse sentido, dizendo isso, eu quero aqui afirmar, e está dito, sobretudo no primeiro volume, chamado Dom Joaquim, que Barras, né, está na estrutura eclesiástica, né, desde o início, né, dessa organização cristã, católica em terras piauienses, né? Todo mundo sabe que a primeira igreja do Piauí foi construída sob os auspícios de um bispo, Frei Francisco de Lima, que foi a igreja de Oeiras, né, que hoje é a Igreja da Vitória. Logo depois desse episódio, que aconteceu em 1697,
foi autorizada a construção de uma capela já por volta de 1713, em Campo Maior, né? E logo em seguida foi autorizada a primeira capela da hoje cidade de Barras. Uma história bastante conhecida, né, nos livros, nas crônicas dessa cidade do Maratauá. Essa narrativa de que a primeira capela, essa primeira capela de Barras foi feita na transição da igreja do Piauí, que lá na origem pertence a Pernambuco, a diocese de Pernambuco, de Olinda, e em 1728 é transferida para a jurisdição do Maranhão. A primeira capela de Barras, pelo que vi, essas pesquisas que fiz, se localiza nessas 4 primeiras décadas do século XVIII. Portanto, a idade da presença da igreja organizada no que hoje é Barras é muito próximo de Campo Maior. Aliás, próximo geograficamente, que depois seria próximo do ponto de vista da organização. Portanto, Barras está bem lá no fundo do século XVIII, né? Que constrói a sua capela, e em torno dela é uma capela de natureza particular, como quase todas, um fazendeiro, uma família toma a iniciativa de dotar a sua fazenda de uma capela. Mas a diferença que tem em Barras, uma diferença interessante, que chama a atenção, é de que essa capela primeira, né, ela já é autorizada, ela já é um sinal de uma comunidade, né, que cresce com uma certa rapidez naquele momento. E ela passa, isso está lembrado no volume 1, a igreja de Barras, então ela passa 100 anos nessa condição, né, de uma capelania, com uma diferença. É apenas uma capela, não é uma paróquia, não é ainda uma sede de freguesia, que tem sentido jurídico, mas é uma freguesia real, e desde cedo, a Barras, lá desde a nascença, Barras é assistida por sacerdotes, o que não é uma coisa tão comum, porque um sacerdote não estava disponível e tal. Campo Maior e Barras, né, que sempre foram irmanadas nessa experiência eclesiástica, né, nunca deixaram de ter, desde 1700 e pouco, né, seus sacerdotes assistindo em presença. Aí, 100 anos depois, já no século XIX, em 1839, né, a capela de Barras, histórica, já com 100 anos, ela ganha o status, né, de sede de uma entidade paroquial, que justamente, né, já há 100 anos, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, simples de explicar, esses fundadores certamente eram bem próximos de Portugal, com quase toda a América Portuguesa, né, a escolha de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Portugal. A padroeira há 400 anos é considerada, né, a padroeira de Portugal, a Imaculada. Então, isso se explica. Então, a paróquia é criada em 1839. Aí, além de ter sacerdotes, os sacerdotes são párocos, portanto, são autoridades canonicamente investidas, né? O primeiro foi o padre Francisco Melo, por volta de 1839, 40, ficou até 1850, quando assumiu o segundo pároco, aí sim, colado, inamovível, o padre Miguel Fernando Alves, né, vindo do Maranhão, era um bispado só, vindo do Maranhão, numa permuta, o padre Francisco, que era piauiense, foi para a Passagem Franca, lá do Maranhão, e o padre Miguel veio para Barras, e serviria ali como vigário colado durante mais de 30 anos. Então, está fixada e consolidada não só a igreja em si, a Capela Centenária, mas uma entidade paroquial até hoje. Nessa condição, isso eu gostaria de acentuar, nessa condição, essa paróquia de Barras, desses 180 anos, né, ela nunca deixou de ser visitada por bispos. O bispado do Piauí foi criado em 1906, né, mas Barras já era visitada por bispos há 100 anos. Os bispos visitavam o Campo Maior, as leis canônicas, né, determinam que um bispo desobrigue no interior da sua diocese de 5 em 5 anos. Olha,
os bispos, lá em Pernambuco, ou depois lá em São Luís, tinham uma certa dificuldade de vir, mas muitos vieram, né? Então, já no século XIX, antes de Dom Joaquim, já Barras era visitada. Há registros de, por exemplo, Dom Antônio Alvarenga, Dom Manuel da Silveira, foram bispos famosos ao longo do século XX, que estiveram em Barras. O Tena, o Antenor, inclusive, lembra num dos livros dele que um dos bispos reclamou de que Barras não tinha um livro de memória eclesiástica, é o chamado livro de tombo. Então, o bispo determinou ali mesmo, visitando e constatando que a própria visita dele já fosse, né, devidamente consignada, né, em livros próprios de registros que são obrigatórios, que toda paróquia deve ter. Né? Então, dando um salto já para a experiência mais direta de Dom Joaquim, e foi o primeiro bispo do Piauí, sediado em Teresina. Logo depois que tomou posse, em 4 meses ele visitou a cavalo, né, todo a metade norte do Piauí, todas as paróquias ele visitou, e uma delas foi Barras, né, que ele visitou em 1906. Depois, já pede embora, ele foi a Barras novamente, por volta de 1909 e 10, foi quem sagrou a igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, a matriz da Conceição, que foi demolida nos anos 60, como os barrenses sabem muito mais do que eu. O Dom Joaquim foi quem sagrou, né, isso está narrado, a ata é muito bonita, da sagração canônica, né, dentro do pontifical romano da igreja de Barras, da velha igreja que os mais velhos conheceram, Nossa Senhora da Conceição. E tem muitas fotos dessa igreja. Dom Joaquim passou pouco tempo no Piauí, foi sucedido por Dom Otaviano, que viajou muito para outros lugares e não visitou a paróquia, a diocese toda. Só para lembrar, o primeiro bispo do Piauí, ele era bispo de todo o Piauí, de Parnaíba a Parnaguá. Era um bispo só. O primeiro e o segundo bispo foi assim, então, viajando de animal. Mas alguns, Dom Joaquim percorreu praticamente todo o estado, Dom Otaviano menos, foi mais ligado, mas também visitou Barras, porque, sobretudo, né, Barras sempre teve uma grandeza muito grande. Né? Desde o primeiro bispado do Piauí, a paróquia de Barras sempre foi muito referenciada, portanto, tinha uma certa preferência da visita, assim como a de Campanhol também, lógico, mas a de Barras, né, teve essa... Porque Barras foi servida, na época desses primeiros bispos, por grandes clérigos. Né? Aqui a gente vai lembrar já do tempo de Dom Joaquim, o padre que depois ganharia o título de Monsenhor, Bozon, tão conhecido da história da igreja de Barras, um grande clérigo que, inclusive, Dom Joaquim convocou, tentou tirar de Barras, né, para servir no seminário aqui, que ele viabilizou, e o Monsenhor Bozon, o padre Bozon, passou ainda 2 anos aqui, se licenciou da paróquia, veio para cá e logo depois voltou para Barras. Portanto, e que foi sucedido por um outro grande clérigo piauiense, que também depois se tornou Monsenhor Lindolfo Uchoa. Então, dessa maneira, ou nesse passo do tempo da Igreja Barrense, sua relação com os bispos, né? Já em 1924, já assumindo o 3º bispo do Piauí, Dom Severino Vieira de Mello, esse teve ainda com Barras vinculações muito, muito intensas, por causa desses referentes, né, desses referentes de uma igreja receptiva, grande, enraizada, de certo modo rica, né, porque sustentada familiarmente, né, por uma comunidade ardentemente devota de Nossa Senhora da Conceição. O Dom Severino, né, vai um dos primeiros viagens de Dom Severino, que toma posse, né,
de 1923 para 24. Então, uma das primeiras viagens de Dom Severino foi participar da abertura do festejo de Nossa Senhora da Conceição de 1924, dezembro de 1924. E eu chamo a atenção que vi nos documentos e transcrevi, porque achei um fato muito curioso, significativo da vida eclesiástica, né? Sobretudo da vida eclesiástica, quando se articulando no meio do povo, que é as paróquias, as freguesias, paróquia, freguesia, o lugar onde o povo efetivamente se ajunta, comunga, né? Reza. Então, o Dom Severino vai a Barras, dia 1º de novembro de 1924, como disse, prestigiar, né, presidir a abertura do festejo. E ali acontece uma coisa que, na vida da igreja, é muito grave, né? É que o coadjutor da paróquia de Barras, à época, era um padre estrangeiro, de uma congregação da Sagrada Família, a primeira congregação estrangeira, né, que esteve no Piauí depois do século XVIII, jesuítas e tal. Esse padre era estrangeiro, parece que belga, não consegui identificar exatamente a nacionalidade dele, mas que foi para Barras ser coadjutor da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Então, foi fazer uma desobriga na região da Puba, que pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, essa expressão região da Puba, né? Que está no documento original da arquidiocese. Então, foi designado, e lá, a gente chegando na Puba, se não me engano é boa hora hoje, ali ele se deparou, foi imediatamente entrando a caravana, com seus cavalos, burros, na cidade, né? A caravana dos desobrigantes. Logo foi comunicado ao padre que tinha uma mulher, né, uma parturiente, né, em trabalho de parto, que estava morrendo num certo lugar da Puba. E o padre, imediatamente, com sua comitiva, seguiu para a casa dessa mulher, né? Dessa mãe agonizando. E lá o padre logo tinha dotes de médico, né? Depois foi revelado isso, e ele logo viu que aquela senhora não escaparia. Não escaparia. E então, não escaparia. Então, o padre autorizou a parteira e com a família, né, autorizou fazer uma cesariana. Então, quando isso chegou aos ouvidos do bispo, foi em forma de denúncia, salvou a criança, está tudo descrito o rito desse parto, e a parteira depois costurou e morreria logo em seguida essa mãe, e escapou a criança. Mas o que eu quero acentuar? O bispo, em Barras, abre ali mesmo, bem um certo constrangimento no início do festejo da padroeira, ali mesmo abre um processo, né, e condena o padre, né, por ter feito essa... O padre então se defende, diz, olha, eu salvei uma vida e é o preceito maior da igreja acima das leis. Um padre não podia tocar no corpo de uma mulher, como ali se configurou. Então, é interessante essa coisa. Esse padre, inclusive, foi imediatamente afastado da paróquia de Barras e tudo mais. Dom Severino, 2 anos depois, 3 anos depois, de novo enredando Dom Severino, ainda que distante, indiretamente, que foi o famosíssimo episódio, né, da morte, do atropelamento da criança, e que acabou, né, redundando, se desdobrando na morte depois, aqui em Teresina, né, do famoso motorista Gregório. Dom Severino prometera e estava indo a Barras, né, para uma nova visita, e acabou não indo. Mas o povo, as comunidades não tinham telégrafo, fosse tão fácil para se mandar um recado. Então, o bispo, de véspera, ficou impedido de ir, mas o povo não sabia. Então, aquilo foi um dia de feriado em Barras, certamente, né? E, então, o povo, a autoridade, se deslocou para a hora que estava acertada que o bispo chegaria, né?
Então, a cidade toda em festa para receber o bispo, e acontece em meio ainda à espera do bispo, que acabou não indo, pelo que se sabe, né? Quer dizer, e aconteceu o atropelamento. Isso é uma história que enreda Dom Severino, que depois ficou explicando na imprensa, nos jornais, porque não fora a barca. Ele não tinha culpa nenhuma, né, daquele acontecimento ter se dado naquele 15 de outubro de 1927. Né? Então, esse trabalho, essa relação com os bispos, ela revela isso, revela uma fortaleza, né, de contato. Né? O que é importante para a história de Barras? Né? É uma afirmação de que a Igreja Católica, até porque as outras igrejas, até 1889, né, eram proibidas de erguimento, ninguém podia fazer um templo de outra religião, podia professar, podia ser judeu, podia ser isso e aquilo, né, protestante, mas não podia construir templo. Né? Só depois da República isso é possível. Então, base é essa fortaleza, né? Quer dizer, uma cidade que se explica, como diz o grande historiador aqui da academia, o historiador episcopal do Piauí, Dagoberto Ferreira de Carvalho Júnior, né? Que ele lembra muito uma coisa muito bonita, que eu mesmo repito isso muito em palestras, em livros e tal. Né? Nenhuma cidade é portuguesamente brasileira se não nasceu ao derredor de uma igreja, né? Entendeu? Uma cidade é portuguesamente brasileira, não. Barras é um exemplo puro disso. Né? É uma comunidade, Barras está entre as comunidades trisseculares do Piauí. A gente costuma comemorar as datas políticas, que se chama como a criação de uma paróquia é uma data política, né? Como a criação do município é uma data política. A adesão a isso e aquilo, a uma circunstância histórica, que pode se transformar em efeméride cívica, né? Mas, concretamente, Barras tem 300 anos, né? Porque o primeiro marco do seu nascimento, lá atrás, né? Alguém riscou o chão e alguém acendeu uma fogueira e estava fundada Barras, como estavam e como estão e como são fundadas as comunidades humanas. Então, Barras escreve isso sob a égide da organização cristã católica. Não é só ela. Ela tem os sinais, né? Ela tem as evidências, né, de que nasceu entre o curral e a capela. Né? Se desenvolveu essa comunidade, evidentemente, né, que localizada numa ribeira, né, de um rio dos mais interessantes da ocupação ou da reocupação do solo piauiense pela dinâmica da colonialidade. Né? Então, essas questões a gente vai acentuando, né? O arquivo, eu gostaria de colocar aqui, caríssimo acadêmico Gilson, deixar aqui registrado, né? Que o arquivo, eu ainda estou fazendo esse trabalho, estou nesse momento, né? Estamos organizando o volume 4, né? Que será sobre Dom Avelar Brandão Vilhena, que certamente também tem muita coisa de Barras, nessa relação da cúria diocesana, porque Barras pertencerá à cúria de Teresina até 1944, mas com um lugar muito forte, né? E Dom Avelar uma presença muito grande, e já arcebispo ainda visita essas cidades. Tá? Dom Avelar. Portanto, Barras, do ponto de vista da relação com a eclesialidade e, sobretudo, né, com o episcopus, o bispo, né, tem a sua relação mudada em 1944, porque o próprio Dom Severino subdivide o Estado, né, que só tem 2 dioceses, a de Teresina e a de Bom Jesus, com a prelazia, e Dom Severino, em 1944, né, consegue do Vaticano a autorização para a diocese de Teresina ser subdividida em mais 2.
uma com sede em Oeiras e outra com sede em Parnaíba. E Barras, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, desde 1944, passa a integrar a Diocese de Parnaíba. Tá? Então, já dizendo isso, vou também dizendo que Barras teve como bispo Dom Felipe Coduru Pacheco, que é um dos maiores historiadores da Igreja do Brasil. Foi bispo de Parnaíba, portanto, foi bispo de Barras. Dom Felipe Coduru Pacheco, que tem um livro, inclusive, sobre a história, né, eclesiástica do Maranhão e do Piauí. E depois, em 75, tá? Em 75, com a criação da Diocese de Campo Maior, Barras, né, volta a pertencer a Campo Maior do ponto de vista eclesiástico, das hierarquias, porque o bispo de Campo Maior passa a ser o bispo com jurisdição sobre a paróquia e o povo barrense. Então, há outras questões interessantes. Se dá um mergulho nos arquivos, queria aqui recomendar, certamente eu não terei, só eu mesmo fazer tempo para isso, mas eu gostaria que é isso que eu gostaria de registrar, sobretudo, caríssimo confrade Dilson, é que existe no cotidiano registrado da Igreja, no cotidiano da Cúria em Teresina, o que ela guardou, o que veio do Maranhão, quando o Bispado do Piauí se separou do Maranhão, a bula de criação do Vaticano determinou que o Maranhão entregasse os documentos relativos às paróquias do Piauí, entregasse para a nova Cúria de Teresina. Isso foi feito em parte, né? Portanto, há bastante registros, detalhes, cópias de livros de batizados, de autorização de novas capelas, de casamentos, de óbitos. Tem bastante coisas de Barras. Eu vi o registro, por exemplo, de 1900 do tempo de Dom Joaquim, uma missa nova de um ilustre barrense, né? Celebrando, querendo celebrar na sua cidade natal, Barras, uma primeira missa de sua ordenação. Então, a gente vê bastante registro, né? Quer dizer, que, no nosso caso, trouxemos algumas coisas para esses volumes que você colocou, para realçar ainda mais, assim, por um dever de consciência e amor. Eu gosto muito de Barras, assim, nem conheço direito Barras, mas eu tenho um apreço muito grande, porque conheço e conheci desde cedo figuras de Barras, desde que eu cheguei em Teresina. Na noite que eu cheguei, eu falei com a pessoa de Barras aqui em Teresina, lá na minha rua. Portanto, assim, essas coisas vão fortalecendo. Então, o livro tem mais alguma coisa sobre Barras, né? Também das nossas conversas com o próprio Dilson, nós, e com o Antenor, que é meu dileto amigo, né, que eu respeito, e sei que é um dedicado pesquisador sobre a história de Barras, e publicou há pouco tempo, o que nos ajudou, né, no nosso trabalho próprio de pesquisa, estudando mais especificamente a história, essa história localizada em Barras. Portanto, penso que essa contribuição que vem por esses livros, que é a sua intenção dessa fala, né, nos ajuda, quer dizer, faz com que alguns sinais pisquem mais intensamente, chamando a atenção, e que, se quiser fazer uma história ainda mais encorpada para conhecer Barras, do ponto de vista da eclesialidade, né, que se mistura com a vida comum, com a vida civil, né? Há bastante documentos ainda para se conhecer, né? E acredito que é a tarefa de todos nós daqui para frente. Gostaria de agradecer ao professor Antônio Fonseca dos Santos Neto, nome referencial da historiografia no Piauí, professor da Universidade Federal do Piauí, membro da Academia Piauiense de Letras. Sucesso nos novos volumes que estão aí por vir sobre os nomes
exponenciais da história do catolicismo no Piauí. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, como disse, reitero aqui o agradecimento, caríssimo confrade Dilson, para essas conversas, né? E só dizendo finalmente que estudar Campo Maior, no Poder da Igreja, você estuda também Barras, acentuando aqui que em Campo Maior, que a documentação relativa a Campo Maior é muito rica para se entender Barra, para a questão da história conhecida, que são relacionadas, absolutamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.